A mão e a luva. Capítulo 2. Um roupão. Um mês depois de chegar Estevão a São Paulo, achava-se a sua paixão definitivamente morta e enterrada, cantando ele mesmo um responso, a vozes alternadas, com 2 ou 3 moças da capital, todas elas, por passatempo. Claro é que 2 anos depois, quando tomou o grau de bacharel, nenhuma ideia lhe restava do namoro da Rua dos Inválidos. Demais, a bela Guiomar desde muito tempo deixará o colégio e fora morar com a madrinha. Já ele a não vira da primeira vez que veio à corte. Agora voltava graduado em ciências jurídicas e sociais, como ficou dito, mais desejoso de devassar o futuro que de reler o passado. A corte divertia-se, como sempre se divertiu, mais ou menos, e para os que transpuseram a linha dos 50 divertia-se mais do que hoje, eterno reparo. Dos que já não dão a vida toda à flor dos seus primeiros anos. Para os varões maduros, nunca a mocidade folga como no tempo deles, o que é natural dizer. Porque cada homem vê as coisas com os olhos da sua idade. Os recreios da juventude não são de certo igualmente nobres, nem igualmente frívolos, em todos os tempos, mas a culpa ou o merecimento não é dela, a pobre juventude, é sim do tempo que lhe cai em sorte. A corte divertia-se, apesar dos recentes estragos do cólera, bailava-se, cantava-se, passeava-se, ia-se ao teatro. O cassino abria os seus salões, como os abria o clube, como os abria o congresso, todos 3 fluminenses no nome e na alma. Eram os tempos homéricos do teatro lírico, a quadra memorável. Daquelas lutas e rivalidades renovadas em cada semestre, talvez por um excesso de ardor e entusiasmo, que o tempo diminuiu, ou transferiu, Deus lhe perdoe. Há coisas de menor tomo. Quem se não lembra, ou quem não ouviu falar das batalhas feridas naquela clássica plateia do campo da aclamação, entre a legião Casalonica e a falange chartonica, mas sobretudo entre esta e o regimento lagruísta? Eram batalhas campais, com tropas frescas, e maduras também. Apercebidas de flores, de versos, de coroas, e até de estalinhos. Uma noite a ação travou-se entre o campo lagruísta e o campo chartonista, com tal violência que parecia uma página da Ilíada. Desta vez, a Vênus da situação saiu ferida do combate, um estalo rebentara no rosto de Charton. O furor, o delírio, a confusão foram indescritíveis, o aplauso e pateada deram-se as mãos, e os pés. A peleja passou aos jornais. Vergonha eterna, dizia um, aos cavalheiros que cuspiram na face de uma dama. Se for mister, replicava outro, daremos os nomes dos aristarcos que no saguão do teatro juraram desfeitear Mlili. Lagrua. Patoleia. Desenfreada. Fidalguice Balofa. Os que escaparam daquelas guerras de Alecrim e Mangerona hão de sentir hoje, após 18 anos, que despenderam excessivo entusiasmo em coisas que pediam repouso de espírito e lição de gosto. Estevão é uma das relíquias daquela Troia, e foi um dos mais fervorosos lagruístas, antes e depois do grau. A causa principal das suas preferências era de certo talento da cantora, mas a que ele costumava dar, nas horas de bom humor, que eram todas as 24 do dia, tirantes as do sono, essa causa. Que mais que tudo ligava ao arraiais do bom gosto a dizia ele, era, imaginem lá, era o buço de Mlili. Lagrua. Talvez não fosse ele o único amador do buço, mas outro mais férvido duvido que houvesse nesta boa cidade. Um chartonista maquiavélico, aliás escritor elegante, elevava o tal buço à categoria de bigode, compreendendo sagazmente que, se o buço era graça, o bigode era excrescência, e ele nem ao lábio da lagrua queria perdoar. Ó! Aquele buço! Exclamava Estevão nos intervalos de uma ópera, aquele delicioso buço há de ser a perdição da gente de bem. Quem me dera ir encaracolado por ali acima, até ficar mais próximo do céu,
quero dizer dos seus olhos, e ser visto por ela, que me não descobre na turba inumerável dos seus adoradores. Querem saber uma coisa? Ali é que ela há de ter a alma, e eu quisera entreter-me com a alma dela, e dizer-lhe muita coisinha que tenho cá dentro à espera de um buço que as queira ouvir. Estevão era mais ou menos o mesmo homem de 2 anos antes. Vinha cheirando ainda aos coelhos da academia, meio estudante e meio doutor, aliando em si, como em idade de transição, o estouvamento de um com a dignidade do outro. As mesmas quimeras tinha, e a mesma simpleza de coração, só não as mostrará nos versos que imprimiu em jornais acadêmicos, os quais eram todos repassados do mais puro byronismo, moda muito do tempo. Neles confessava o rapaz à cidade e ao mundo a profunda incredulidade do seu espírito, e o seu fastio puramente literário. A colação de grau interrompeu, ou talvez acabou. Aquela vocação poética, o último suspiro desse gênero que lhe saiu do peito foram umas cestilhas à sua juventude perdida. Felizmente, que só a perdeu em verso, na prosa e na realidade era rapaz como poucos. Posto fizesse boa figura na academia, mais prezava do que amava a ciência do direito. Suas preferências intelectuais dividiam-se, ou antes abrangiam a política e a literatura, e ainda assim, a política só lhe acenava com o que podia haver literário nela. Tinha leitura de uma e outra coisa, mas leitura veloz e à flor das páginas. Estevão não compreenderia nunca este axioma de Lord Macaulay, que mais aproveita digerir uma lauda que devorar um volume. Não digeria nada, e daí vinha o seu nenhum apego às ciências que estudará. Venceu a repugnância por amor próprio, mas, uma vez dobrado o cabo das tormentas disciplinares, deixou a outros o cuidado de aproar a Índia. Suas aspirações políticas deviam naturalmente morrer em germem, não só porque lhe minguava o apoio necessário para as arvorecer e frutificar, mas ainda porque ele não tinha em si a força indispensável a todo homem que põe a mira acima do estado em que nasceu. Eram aspirações vagas, intermitentes, vaporosas. Umas visões legislativas e ministeriais, que tão depressa lhe namoravam a imaginação, como logo se esvaeciam, ao resvalar dos primeiros olhos bonitos. Que esses, sim, amava-os ele deveras. Opiniões não as tinha, alguns escritos que publicara durante a quadra acadêmica eram um complexo de doutrinas de toda casta, que lhe flutuavam no espírito, sem se fixarem nunca, indo e vindo, alçando-se ou descendo, conforme a recente leitura ou a atual disposição de espírito. Por agora militava nas fileiras do lagruísmo, com ardor, dedicação e fidelidade de bom apóstolo. Não era bastado para pagar o luxo de uma opinião lírica, nascerá. Pobre não tinha parente em boa posição. Alguns poucos recursos possuía, provenientes do seu ofício de advogado, que exercia com o amigo Luiz Alves. Uma noite assistira à representação de Otelo, palmeando até romper as luvas, aclamando até cansar-lhe a voz, mas acabando a noite satisfeito dos seus e de si. Terminado o espetáculo, foi ele, segundo costumava, assistir à saída das senhoras, uma procissão de rendas, e sedas, e leques, e véus, e diamantes, e olhos de todas as cores e linguagens. Estevão era pontual nessas ocasiões de espera, e raro deixava de ser o último que saía. Tinha agora os olhos pregados em outros olhos, não pardos como os dele, mas azuis, de um azul ferrete, infelizmente uns olhos casados, quando sentiu alguém bater-lhe no ombro, e dizer-lhe baixinho estas palavras: "Larga o pinto, que é das almas." E Estevão voltou-se. "Ah! És tu?" disse ele vendo Luiz Alves. "Quando chegaste?" "Hoje mesmo," respondeu o colega, "venho sequioso de música." "Vassouras não tem lagrua nem Otelo." "Vieste lavar a alma da poeira do caminho," disse Estevão, que, ainda falando em prosa,
cultivava as suas metáforas poéticas. Fizeste bem, não te perdoaria se preferisses a outra, a lambisgoia, que aqui nos querem impingir por grande coisa, e que não chega aos calcanhares do buço. Interrompeu-se. Luiz Alves acabava de cumprimentar cerimoniosamente alguém que passava. Estevão volveu a cabeça para ver quem era. Era uma moça, que ele não chegou a ver, porque já descia as escadas, mas tão elegante e gentil que os olhos lhe fuzilaram de admiração. Algum namoro? Perguntou ao amigo. Não, uma vizinha. A desfilada acabou, saíram os dois e foram dali cear a um hotel, seguindo depois para Botafogo, onde morava Luiz Alves, desde que perdera a mãe, há alguns meses antes. A casa de Luiz Alves ficava quase no fim da praia de Botafogo, tendo ao lado direito outra casa, muito maior e de aparência rica. A noite estava bela, como as mais belas noites daquele arrabalde. Havia luar, céu límpido, infinidade de estrelas e a vaga a bater molemente na praia, todo o material, em suma, de uma boa composição poética, em 20 estrofes pelo menos, obrigada a rima rica, com alguns esdrúxulos rebuscados nos dicionários. Estevão poetou, mas poetou em prosa, com um entusiasmo legítimo e sincero. Luiz Alves, menos propenso às coisas belas, preferia a mais útil de todas naquela ocasião, que era ir dormir. Não o conseguiu sem ouvir ao hóspede tudo quanto ele pensava acerca daquele apinto, que era das almas, aqueles olhos azuis, profundos como o céu. Exclamava Estevão. Afinal dormiram ambos, mas, ou fosse porque os tais olhos o perseguissem, ainda em sonhos, ou porque estranhasse a cama, ou porque o destino assim o resolvera, a verdade é que Estevão dormiu pouco, e, coisa rara, acordou logo depois de aparecer a raiada. A manhã estava fresca e serena, era tudo silêncio, mal quebrado pelo bater do mar e pelo chorear dos passarinhos nas chácaras da vizinhança. E Estevão, amuado por não poder conciliar o sono, resolvera-se a ir ver a manhã, de mais perto. Ergueu-se de manso, lavou-se, vestiu-se, e pediu que lhe levassem café ao jardim, para onde foi sobraçando um livro que acaso topou ao pé da cama. O jardim ficava nos fundos da casa, era separado da chácara vizinha por uma cerca. Relanceando os olhos pela chácara, viu Estevão que era plantada com esmero e arte, assaz vasta, recortada por muitas ruas curvas e duas grandes ruas retas. Uma destas começava das escadas de pedra da casa e ia até o fim da chácara, a outra ia da cerca de Luiz Alves até a extremidade oposta, cortando a primeira no centro. Do lugar em que ficava Estevão só a segunda rua podia ser vista de ponta a ponta. Sentou-se o bacharel em um banco que ali achou, recebeu a xícara de café, que o escravo lhe trouxe daí a pouco, acendeu um charuto e abriu o livro. O livro era uma prática forense. Demos-lhe razão ao despeito com que o fechou e atirou ao chão, contentando-se com o canto dos pássaros e o cheiro das flores, e a sua imaginação também, que valia as flores e os pássaros. Deus sabe até onde iria ela, com as asas fáceis que tinha, se um incidente lhes não colhera e fizera descer à terra. Da casa vizinha saíra um roupão, ele não viu mais que um roupão, e seguirá pela rua que enfrentava com a casa, a passo lento e meditativo. Estevão, que adorava todos os roupões, fossem ou não meditativos, deu as graças à providência, pela boa fortuna que lhe deparava, e afiou os olhos para contemplar aquela graciosa madrugadora. Graciosa, ainda ele não sabia se o era, mas assentou que devia de ser, justamente porque desejava que o fosse. A deliciosa paisagem ia ter enfim uma alma, o elemento humano vinha a coroar a natureza. Ergueu-se Estevão, de toda a sua estatura elevada e gentil, para ver melhor, e ser visto, digamos a verdade toda, aquela desconhecida vizinha, que devia ser por força que Luiz Alves cumprimentara no teatro.
Acté, um cristão imodesto, não surpreendia Diana no banho, mas ao sair dele, todavia, não palpitava menos de comoção e curiosidade. O roupão ia andando.